o que acontece quando a gente está nesses níveis superiores? É louco, porque nesse momento é quando você tem insights. É quando você... E eu tô falando isso, gente, aí não é porque eu li, é porque são experiências. E eu não tenho como te provar, eu só tenho como te falar. Mas é nesse nível que você... Vamos partir do princípio de que nós somos matéria. Meu corpo é feito de matéria. É uma pele que é feita por átomos, que é feita por partículas subatômicas conectadas por forças eletromagnéticas, forças fortes que se conectam no interior do seu núcleo. Isso é matéria. Mas a minha matéria, ela não é muito diferente da matéria que forma essa caneta. Essa caneta, ela também é formada por partículas subatômicas conectadas entre elas por forças fortes no núcleo, por forças eletromagnéticas na sua eletrosfera, conectadas por... Somos todos elementos químicos que estão previstos lá na tabela periódica. Então, o que faz? Qual é a diferença entre a matéria daquela caneta e a minha matéria? Nenhuma. Nós somos feitos das mesmas coisas. Mas tem uma diferença. Eu tenho uma alma. Ou posso até falar, eu sou uma alma. Assim, eu sendo uma alma ou tendo uma alma, é o que me faz ser diferente dos objetos inanimados. Se a gente puder analisar várias religiões, várias culturas, todas elas têm alguma explicação para o que é a alma. E aí tem uma questão interessante no judaísmo, que ela divide a alma em 5 níveis. Na física, na física moderna principalmente, a gente não gosta de falar 5 níveis, 5 degraus, 5 passos, porque tudo geralmente faz parte de um espectro. Então o judaísmo fala em 5 níveis de alma. Eu vou falar um espectro em que existem 5 camadas mais identificáveis. As 3 primeiras camadas, que é Nefesh, Ruach e Neshama, elas são a parte da alma que estão mais conectadas com esse plano terreno, com a matéria, com onde nós vivemos. Tanto que o Nefesh, ela trata dos instintos, ela trata da questão mais animalesca, de viver, de sobrevivência, que é mais ou menos o que os animais também têm. E aí tem algumas correntes que falam que animais não têm alma, enfim, nem vou entrar nessa discussão, mas tem, cachorrinho tem. Mas enfim... Esses 3 primeiros patamares da alma, elas estão conectadas com o mundo terreno, é onde a maioria das pessoas está. Por quê? Porque as pessoas não olham para cima, as pessoas não olham para o interior. As pessoas, elas são muito enraizadas na terra, elas são muito enraizadas no ego, elas são muito abraçadas com o seu próprio ego, elas ficam naquela condição egóica. Quanto mais abraçada com o seu ego uma pessoa é, mais enraizada na terra ela está. De forma que ela não consegue ver o que acontece no plano superior. E eu vou arredondar, vamos generalizar dizendo no céu, porque ela só vê o que acontece na Terra. Assim como esses 3 níveis mais baixos estão conectados com a Terra, os 2 níveis acima desse patamar que separa, esse limiar que separa o plano físico e o plano espiritual, existem os 2 que estão mais acima. E quando é que a pessoa passa para esse nível que está mais acima, que é exatamente naquela, que é onde ficam as camadas, as subcamadas, né, de Hayá e Yeshirá. Quando ela passa para esse patamar superior, é um sinal de que ela deixou de ser aquela pessoa abraçada com o seu ego, deixou de ser aquela pessoa abraçada com a sua racionalidade. E aí, a partir disso, ela começa a olhar para o alto, ou ela consegue olhar para dentro. Quando a matéria larga essa paixão pela Terra e ela começa a sentir um desejo, um anseio, uma vontade, uma certeza de que você consegue romper essa barreira dessas 3 camadas embaixo para ir para as 2 camadas superiores, você consegue um contato maior com o que seria eterno, com o que seria sobrenatural, com o que seria Deus. Então, para você romper, para você ficar aqui nessa parte de baixo, nessas 3 camadas embaixo, nessas 3 primeiras camadas que a gente falou, você basta viver a sua vida normalmente. E você vai viver feliz com suas angústias, com seus sofrimentos, com seus sentimentos mais instintivos, e você vai viver tranquilamente, porque é o que 80% da população do planeta faz. Mas se você, de repente, consegue perceber que você não é o seu ego,
O seu ego é uma máscara que você usa para não sentir dor. Quando você percebe que você diminuindo o seu ego, porque o seu ego, ele não precisa dominar você. O seu ego é importante para te manter vivo e para te manter bem, porque é o que faz você ter necessidade é o que faz você ter necessidade de aceitação, necessidade de pertencimento. É o ego que faz isso. Te salva de encrencas, é o teu ego que faz isso. Mas quando você diminui e deixa ele só no nível necessário para que você viva, a tua essência, que Carl Jung chamava de, o psicanalista, né, austríaco, chamava de self. Quando você baixa o seu ego, o seu self, que é a sua essência, aí sim, é o que estava escondido atrás do ego. Quando o seu self se sobressai, você fica mais verdadeiro. Nessa fase, a tua alma, ela se expande. Eu quero que você entenda que quando você percebe que esse seu self, o seu ego diminuiu, quando o seu ego diminui, você cria um vazio dentro de você. Esse vazio vai ser preenchido pelo seu self, que é a sua essência. Essa sua essência, ela está conectada com o eterno. E é isso, existe um chamado. É nessa hora que você sente um desespero de não pertencer mais a esse plano material simples. Essa necessidade de se conectar com algo que está acima é o teu self sentindo uma saudade de voltar para onde ela veio, que foi do eterno. Quando você passa por essa parte de cima, você está com a sua alma já em níveis superiores. E aí, o que estava aqui já não importa tanto, porque agora você está tendo conexões aqui em cima, em Raiá e em Yeshirá. É estranho, mas você pode dizer, mas eu sou ateu, não acredito em nada disso. Beleza, show de bola. Você fica aqui morando aqui nessa região e tá tudo certo, fique feliz aqui. Você sempre vai ficar aqui, você nunca vai chegar aqui. Porque para chegar aqui é um ato de fé, é um desejo que nasce a partir do momento que você não é mais o ateu, que ele fica aqui na parte aqui embaixo, mais enraizado, ele está muito preso na sua racionalidade. E também no seu conforto, porque é muito gostosinho ficar aqui, né? É tudo muito seguro. Para ficar aqui você precisa ser muito racional, e o ateu ele é muito racional, ele fica o tempo todo fazendo cálculos para justificar e querer explicar para todo mundo porque ele acredita de que não existe nada, que não existe um Deus, que não existe um plano superior. Já o que ascende espiritualmente, ele rompe isso sem saber nem como, porque ele já sentia esse desejo, ele conseguiu diminuir o ego, ele rompeu a barreira do mundo físico e ele foi para níveis superiores da espiritualidade. Quando ele chega aqui, ele também quer convencer as pessoas, só que ele não tem como explicar. E esse é o sofrimento dele. Você pode ver isso naquele filme Contato, em que a atriz Judy Foster, aquela atriz Judy Foster, que ela fez aquele filme Contato, ela é uma astronauta, uma física, astrônoma, nem lembro, e ela é ateia e ela passa por uma experiência num processo científico em que ela não consegue explicar o que ela viu, porque agora ela não tem a razão do lado dela, porque você ir para o nível espiritual, você ascender para esse lado é totalmente racional. E o que acontece quando a gente está nesses níveis superiores? É louco. Porque nesse momento é quando você tem insights. É quando você... E eu tô falando isso, gente, aí não é porque eu li, é porque são experiências. E eu não tenho como te provar, eu só tenho como te falar. Mas é nesse nível que você tem insights, você tem experiências, você tem visões, você tem sonhos. E tudo isso é muito irracional. Não tem como eu explicar, porque a partir do momento que eu conseguir explicar, deixa de ser sobrenatural. Só é sobrenatural, só é místico, só é sobrenatural, só é divino porque você não consegue explicar. A partir do momento que você explicar, deixa de ser divino. Mas a neurociência tem feito bastantes avanços. Mas deixa eu te explicar como é que funciona. Você romper esse mundo material, ascender aos níveis superiores da sua alma, é como se você estivesse no mato e você está com o seu telefone e não tem Wi-Fi. E de repente você, por um ato de fé, vai ter Wi-Fi. Se você liga o seu telefone, de repente aparece um Wi-Fi misterioso e aí você conecta naquele Wi-Fi, consegue abrir suas mensagens e ler suas mensagens, porque você agora está conectado. E quando você está lendo, está maravilhoso, meu Deus, quantas informações, de repente o Wi-Fi desaparece, sem explicar. Do jeito que veio, foi. Isso é muito irracional. Isso é muito
isso é assustador, isso é lindo, isso não dá para explicar. Você quer explicar para as pessoas, mas você não tem como explicar como isso aconteceu. Mas a neurociência, como já disse, tem feito alguns avanços e ele explica algumas coisas interessantes que eu quero falar para você. Seria um atalho? Não sei se seria um atalho. Funciona? Funciona. Aconselho a fazer? Não aconselho a fazer. Por quê? Porque eu nunca aconselho ninguém a fazer nada se ela não estiver sentindo dentro dela aquela vontade já da própria alma de querer romper esse espaço. Porque se você está com o ego muito forte, você vai bater aqui e vai ficar aqui. Você não vai conseguir superar isso. Porque o seu ego está forte. Você vai se decepcionar e você vai ficar frustrado e você vai dizer que eu sou um mentiroso. Então, eu só estou falando para quem entende o que eu estou dizendo. São pessoas que já estão sentindo que você já não cabe dentro do seu corpo, a sua alma já não cabe dentro do seu corpo, o seu self já está querendo se expandir. É para essas pessoas que eu estou falando. Mas vamos lá. Existe um camarada, um físico, chamado Thomas Campbell. Ele escreveu um livro, My Big Toe. Mas ele fala sobre, é uma versão dele sobre a teoria do tudo, a Theory of Everything. Tem a ver com a junção. A física ela tem uma busca eterna de juntar todas as forças, de juntar todas as forças numa equação só. Mas nunca conseguiu, mas estamos tentando. Lá ele fala sobre a época dele de faculdade, de quando ele fazia física. Ele era um físico normal, um nerd como qualquer outro, mas ele passou por algumas experiências que ele evita falar que são espirituais. E o tempo todo no livro ele não chama de espirituais. Ele fala que são experiências sobrenaturais que podem ser explicadas cientificamente. Tanto que ele foi para laboratórios e o fato é que ele achou uma coisa interessante. Quando é que o nosso espírito ele consegue se elevar de tal forma que a nossa alma ela sai desse mundo terreno? Porque a nossa alma ela está aqui interagindo com o mundo terreno o tempo todo. Eu estou aqui, estou falando contigo, a minha alma está interagindo com a sua. Mas quando é que a minha alma consegue atingir os níveis sobrenaturais? Existem duas situações. Uma é quando você está dormindo, quando você está nos níveis mais profundos de sono, que é aquela fase alfa de sono em que você está no sono profundo, que você está tendo sonhos muito fortes e que você está praticamente num coma. É essa hora. Sua alma, ela está funcionando. Quando você está dormindo profundamente, o teu cérebro está processando absurdamente. E aí você não consegue, a tua matéria, o teu corpo, as tuas faculdades, tuas razões, elas estão simplesmente jogadas no chão. Só quem está agindo é a tua alma, é o teu subconsciente. Aí é uma festa na tua cabeça. Mas aí você está dormindo, aí você não consegue nada. E nessas horas você tem aqueles sonhos, são pesadelos que não querem dizer nada com nada. Mas existe um estado teta, que é o que acontece? Quando você está nessa fase de sono, você está na fase de 0 a 4 Hz, que é uma frequência por segundo. De 0 a 4 Hz, seu cérebro está funcionando de uma forma muito... A frequência cerebral está baixa, embora a atividade esteja alta. É engraçado, mas é assim. Então não adianta, pra gente não faz muito sentido porque nós estamos inconscientes, é o nosso subconsciente que trabalha. Né? Então não é exatamente o que estamos procurando. Mas se você fizer um estudo do seu cérebro entre 4 e 8 Hz, que é a faixa teta de frequência do seu cérebro, nessa hora é o que eles chamam de estado meditativo ou estado de... é uma sonolência, é como se você estivesse dormindo acordado. Nesse ponto, neste momento, a tua matéria está mortificada o suficiente e a tua alma está acordada o suficiente para que você se encontre aqui, nesse nível de contato entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Nessa hora você consegue ter visões, insights, você consegue perceber o quão real o mundo espiritual é. Mas você não consegue fazer isso se você estiver disperso. Você não consegue fazer isso se você estiver egóico, com o ego saltando, eu quero isso porque eu quero. Não, você quer isso por um bem maior, porque o seu self está querendo se conectar com a origem dele. Que é a origem? Quem é a origem de Deus? Você veio de Deus e você quer voltar. E esse grito de querer voltar é o que faz com que tua alma queira romper esse obstáculo. E é tão real essa questão de você ficar em silêncio, você fazer a sua oração, fazer a sua meditação, fazer a sua respiração. É tão importante isso, a ponto de você ficar num estado de frequência
quase dormindo, quase acordado. É tão mágico isso, que eu peguei o exemplo de uma pessoa que eu sigo bastante, que é Jesus, que é uma autoridade em termos de oração. E olha só que interessante que eu juntei aqui. Como é que Jesus fazia? Ele se retirava para orar, e muitas vezes ele se retirava para orar antes de grandes acontecimentos, e ele se retirava para orar quando ele queria orar. Ele fazia orações em grupo, fazia muitos estudos, mas ele foi na Bíblia você acha muito destacadamente os momentos em que ele saía e se isolava para orar. Às vezes ele chamava a gente para ir com ele e dizia: agora vocês ficam aqui que eu vou lá orar. E ele se separava. Por quê? Porque é o silêncio, é você, é a sua alma. E aí, olha só as referências. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Ele fez isso depois de um dia cheio de curas e milagres em Cafarnaum e tal. Outra. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, estava ali só. Olha só, ele fez isso depois daquela multiplicação dos pães. Outra. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Isso foi antes dele escolher os 12 apóstolos. No dia seguinte ele escolheu os 12 apóstolos. Outro. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Adiantando-se, ou seja, ele foi na frente dos outros. Adiantando-se um pouco, prostrou-se e sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Isso foi no Getsemane, antes da crucificação. E esse também que é muito clássico, durante a transfiguração. Subiu ao monte para orar, e enquanto orava, a aparência de seu rosto se transfigurou. E tem muitas outras referências, dizendo o seguinte: se você sente que o teu ego diminuiu, se o que antes era interessante para você não é mais, e o teu self, que é a tua essência, está clamando por algo mais espiritual, você está saindo dos 3 níveis inferiores da alma e você está rompendo essa película que separa os níveis inferiores dos níveis superiores. Aqui nos níveis superiores, você tem como conversar com Deus. E não é uma conversa de falar, é uma conversa de ouvir. Você vai ouvir, você vai ver, você vai ter sonhos e revelações. Mas para isso, separe-se. Vá para um canto, feche a porta do quarto. Abaixe a frequência do teu cérebro. Faça isso se você estiver com sua alma está desejando fazer isso. Porque aquelas pessoas que recebem um dom de ver anjos também recebem um dom de ver demônios. Então saiba o que você está fazendo. Isso não é brincadeira, isso é sério, isso é a vida.